Tem um cachorro. Olá, boa tarde a todos. Na qualidade de moderadora, gostava antes de mais de saudar a todos os membros do Conselho de Política Científica da AIRP, Associação Internacional de Língua Portuguesa, e vos agradecer por essa excelente oportunidade que nos foi proporcionada para juntos refletirmos sobre o papel das ciências sociais no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe nos 45 anos de sua independência. Uma saudação muito especial a todos quantos nos acompanham através das redes sociais nesta reflexão que marca os 45 anos da independência de São Tomé e Príncipe. 12 de julho de 1975, 12 de julho de 2020. 45 anos se passaram depois daquela euforia que nos envolveu a todos, naquela histórica celebração, com emoção e alegria, no arear da bandeira portuguesa e no hastear da bandeira da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Tive o privilégio de fazer parte da geração que esteve na Praça da Independência no dia 12 de julho de 1975 e, pese embora ainda muito jovem, acompanhei com grande emoção e profundo orgulho este ato de simbolismo político invulgar que constitui indiscutivelmente um marco incontornável na história de São Tomé e Príncipe, tanto para a presente como para as futuras gerações de santomenses. Sublinha-se que com o referido ato obteve-se vários ganhos. Conquistou-se a nossa independência política, criou-se as condições para a implantação das estruturas do novo Estado, conquistou-se a democracia, que nos trouxe a liberdade de expressão e a participação ativa do cidadão na vida econômica, política, social e cultural do país. Formou-se muitos quadros, iniciou-se o processo de promoção de igualdade e equidade de gênero, permitindo que hoje nós, as mulheres, pudéssemos exercer atividades profissionais em pé de igualdade com os homens. Contudo, nem tudo tem sido mar de rosas, pois a constante instabilidade política, associada à má governação e à degradação de valores, não permitiu ao país atingir o patamar de desenvolvimento almejado. E para uma reflexão sobre o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, nesses 45 anos da sua independência, propusemos como tema o papel das ciências sociais no processo de desenvolvimento nos 45 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Temos como oradores, a quem aproveito o ensejo para lhes saudar, os senhores professores, doutora Nazaré Seita, pró-reitora da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, o doutor Lúcio Pinto, presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologias, ainda não entraram, mas brevemente estarão cá, o doutor Sterlino Género, que já está presente, professor de Relações Internacionais do ISEC. Vão nos brindar com a apresentação de 3 subtemas, nomeadamente o papel das ciências sociais em São Tomé e Príncipe, a ser apresentado pelo professor Dr. Sterlino Género. Seguidamente, teremos a educação e desenvolvimento, a ser apresentado pelo professor Dr. Lúcio Pinto, e, finalmente, os desafios da preservação do património histórico-cultural em São Tomé e Príncipe, que será apresentado pela professora doutora Nazaré Seita.
Iniciemos, pois, com o primeiro orador. Quem é o professor doutor Sterline Jenner? Doutor Sterline Jenner, portanto, é doutor em Ciências Sociais, na especialidade de Desenvolvimento Socioeconômico pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É conselheiro do quadro diplomático santomense, é docente que coordenou o curso de licenciatura em Ciências da Comunicação no Instituto Superior de Educação e Comunicação da Universidade de Santo Tomé e Príncipe. É membro da Comissão de Política Científica da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa. É autor de publicações de livros acadêmicos ligados ao desenvolvimento socioeconômico em Santo Tomé e Príncipe. Passemos, então, a ouvir o Dr. Sterline Jenner, a quem eu convido a fazer uso de palavras. Muito obrigado, doutora Maria das Neves, a nossa moderadora. Permita-me também saudar, sei que eles entrarão brevemente, os demais colegas do painel, a professora Nazaré Seita, bem como o professor Dr. Lúcio Pinto. Eu aproveito igualmente para agradecer a organização desta palestra, desta conversa, sobretudo à Associação Internacional da Língua Portuguesa de Ciências Sociais e Humanas, à Universidade Pública de São Tomé e Príncipe e à Universidade Luzia de São Tomé e Príncipe. Saudar igualmente a plateia, essa vasta plateia, com membros de todo o globo, e igualmente felicitar os demais concidadãos são-tomenses pela efeméride que se comemorará dentro de 2 dias, assim como os amigos de São Tomé e Príncipe. Confesso que sinto bastante lisonjeado a participar neste encontro, porque por vários motivos, e o maior, disse a nossa moderadora ainda há pouco, a nossa moderadora esteve presente a quando da nossa independência. Eu já sou um fruto pós-independência, então quer dizer que eu sou também um dos objetivos, um dos doentes vivos de São Tomé e Príncipe. Por isso, agradeço por essa oportunidade. Foi-me pedido, entretanto, para fazer um enquadramento teórico-conceitual das ciências sociais e o seu contributo no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E eu gostaria, antes de falar do seu contributo para São Tomé e Príncipe, fazer um enquadramento para que a plateia entenda, de facto, o que pretendemos tratar com esta conversa. As ciências sociais surgem no século XIX, mas ganham o seu ímpeto no século XX, sobretudo com contribuições de alguns pensadores que é preciso citá-los, desde o princípio Marx, o Durkheim, Weber, Comte, Marcel, dentre vários outros autores. Em termos de definição, ou os elementos que concorrem para definir as ciências sociais, diria que é o ramo da ciência que se ocupa pelo estudo dos aspectos sociais do mundo. Por ser uma área ampla, uma vasta área de estudo, ela preocupa sobretudo com o funcionamento, em primeiro lugar, em segundo, o desenvolvimento e a organização das sociedades. São esses 3 pilares. Em primeiro, o funcionamento, em segundo, o desenvolvimento e o terceiro, a organização das sociedades.
ela vai no sentido de entender as origens, entender o processo histórico que conduz o próprio desenvolvimento. O funcionamento, como havia dito, os aspectos, as transformações que essa mesma sociedade encerra no seu processo de desenvolvimento, os conflitos, as características culturais, os hábitos, dentre outros. No fundo, as áreas de estudo das ciências sociais, ela busca compreender os diferentes aspectos sociais para poder, assim, entender as diferenças das realidades humanas dentro de um determinado contexto social. E esse contexto social a que nós nos referimos, por ser ele tão vasto, há uma unanimidade entre os académicos, os pensadores das ciências sociais, de agrupar essas áreas em 3 temáticas concretas, que se prendem com a antropologia, a sociologia e, em terceiro, a ciência política. É claro que não vou me debruçar sobre a interdependência ou a autonomia das diferentes ciências, mas é preciso entender que, de forma unânime, há esta classificação e que as demais ciências, com sua autonomia e sua independência, estariam ou estarão, neste caso, condensadas nessas três áreas. Eu, então, faço essa introdução para que entendamos que a sociedade em concreto, da qual vamos referir agora, é a sociedade de São Tomé. Essa sociedade, como disse bem a nossa moderadora, completará, depois da manhã, 45 anos da sua existência. Entender ou ver as ciências sociais e o seu contributo para São Tomé e Príncipe. O primeiro marco é, sem dúvida, o legado ou herança colonial. Aqui um desligar de uma realidade colonial, há o emergir de um novo Estado, mas com certeza existem elementos que eram vindas da colónia, que foram naturalmente aproveitadas para erguer o Estado e, desta feita, implementando estas ciências sociais como contributo para esse mesmo Estado. E eu negocio aqui, tem alguma dificuldade muito perceptível. Ao fundo há um barulho que incomoda bastante. Não sei se nos pode ver. Muito obrigado. Está agora melhor. Como dizia, depois desse legado que é aproveitado para engrandecer, para criar essa nova sociedade, esse novo Estado-nação que é São Tomé e Príncipe, há uma preocupação primeira dos governantes do então, que é de criar a chamada primeira escola de formação de quadros docentes. Eu diria que na antiga dita Escola Viana da Mota, que era no fundo uma escola primária, que foi imediatamente elevada para formar professores. Quer dizer, a primeira preocupação era de formar quadros para formar, por sua vez, numa segunda etapa, os santomenses e colocar-os assim nessa esteira das ciências sociais. Fazendo um recorrido histórico, não tendo que detalhar, até porque o tempo não nos ajuda, falaria então do Instituto Nacional de Educação e Cultura, que funcionou como um gabinete pedagógico naquela altura, já em 76, mas em 78 também a Escola do Magistério Primário, que formou grande parte dos nossos professores e educadores. E nessa formação é preciso também trazer e reconhecer um grande contributo dos parceiros de desenvolvimento. Faço referência à vinda de cooperantes cubanos, portugueses, alemães, russos, todos esses que vieram
também erguer, colocar uma pedra nessa grande construção que são as ciências sociais em São Tomé e Príncipe. E gostaria também de trazer à colação uma nota das ciências sociais no quadro são tomense, que nós apelidamos de Escola de Mato. Em síntese, a Escola Mato em São Tomé e Príncipe era um centro, era mais do que um centro de explicação. Eram escolas informais, onde existia um professor reconhecido a nível da sociedade, que ensinava informalmente os santomenses a ler, a escrever, a se prepararem para os concursos, mas, sobretudo, a diminuir ou a reduzir o analfabetismo. É algo que já via do período colonial, mas que ganhou também uma grande expressão depois do país, da independência do país em 75. Por isso, é preciso enaltecer esta matéria da Escola de Mato, porque foi efetivamente um marco que muito contribuiu. Hoje já não se fala de Escola de Mato, já falam-se de outros, do centro de explicação, mas a verdade é que o facto de ser informal, de estar em diferentes localidades do país e contribuir para a emancipação do saber do homem santomense é, no meu entender, algo a ser tomado em conta. Eu gostaria depois também de fazer uma referência àquilo que eu identifico como os símbolos das ciências sociais em São Tomé e Príncipe. Logo de partida, eu falaria do IUCAI, do Instituto Universitário de Contabilidade, Administração, que é a primeira universidade de São Tomé e Príncipe, que é privada. Ela surgiu em 94 e a lecionar o primeiro curso, que era o curso de Direito, que é tipicamente das ciências sociais. Isto é, sem dúvida, uma instituição, um exemplo das ciências sociais em São Tomé e Príncipe. Mas depois do IUCAI estamos a falar do ISP, o Instituto Superior Politécnico, que no fundo é o embrião da Universidade de São Tomé e Príncipe, a Universidade Pública, que surge 6 anos depois, em 2000. E outros 6 anos depois surge então a Universidade de Lusíada, em 2006. Vários são outros símbolos das ciências sociais em São Tomé e Príncipe, mas eu também gostaria de fazer referência, por exemplo, às academias de letras e de ciências muito recentemente criadas, os centros de investigação, muitos com grande visibilidade, com visibilidade, outras com muito pouca visibilidade, mas são ou constituem, na verdade, os símbolos das ciências sociais em São Tomé e Príncipe. É impossível falar das ciências sociais sem focarmos no meio acadêmico, por excelência. E por isso eu enalteço também a criação, se a memória não me falha, em 2014, pelo poder político, da direção do ensino superior e ciência, no sentido da preocupação de vir organizar esse fruto, não apenas das ciências sociais em particular, mas das ciências como um todo. Eu entendo que é necessário trazer uma maior democratização às ciências sociais em São Tomé e Príncipe, porque
encontro algumas matérias que são questionáveis, no meu entender. Estamos a falar da existência de pelo menos 3 universidades. Quando temos uma política de envios ainda de estudantes para formação no estrangeiro, que é legítimo, mas ao enviá-los deveria consistir apenas nos cursos de formações que não são lecionadas internamente. Então, esta política traria maior desenvolvimento à própria ciências sociais no país e assim estarmos hoje, talvez, a não frisar esta mesma matéria. Por outro lado, são os acordos que são celebrados a nível das ciências sociais, que muitas das vezes criam dependências, em vez de ser um fator para enraizar e engrandecer as ciências sociais localmente, pode ser mais um fator de dependência. E quando há uma exorbitante dependência nesta matéria, isso poderá também pôr em causa a própria credibilidade das instituições e não só. Internamente ainda, é preciso, torna-se necessário criar aqui um pensar científico. Eu fico com a impressão que, às vezes, mesmo nas instituições vocacionadas, falta este pensamento, esse pensar cientificamente. Nós elaboramos, nossos alunos anualmente produzem muitas monografias, muitas dissertações, e muitas vezes não se tira proveito do resultado científico desses estudos, que poderiam ser uma mais-valia para o desenvolvimento nacional. Por outro lado ainda, e vou já terminar, já estou a ver que já estou a exceder demasiado o meu tempo, são os pareceres científicos. Eu creio que existe um papel, as ciências sociais e as instituições vocacionadas têm um papel de aconselhamento que muitas das vezes não são aproveitadas, não são tidas em conta pelas instituições governamentais e não só. Por isso, em síntese, eu podia fazer 3 sínteses da minha intervenção. A primeira síntese seria que é preciso, de facto, consolidar de forma objetiva o papel das ciências sociais no processo de desenvolvimento nacional, isto é, que esse processo, que eu podia chamar de uma espécie de plano reitor das ciências sociais, ela deve ser consensual, ou não havendo esse consenso, mas que haja uma simpatia ou uma aceitação maioritária pelos partidos do arco da governação. Isso para mim seria a primeira síntese. A segunda síntese, eu penso que as ciências sociais têm exercido um papel relevante no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, mas tem sido pouco explorada. É preciso que se explore mais as ciências sociais para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Ela, de quando em vez, é lenta, de quando em vez é abandonada, então torna-se necessário, de facto, colocar aqui um diapasão para que se entenda o papel das ciências sociais para o desenvolvimento de uma nação e, concretamente, a de São Tomé e Príncipe. E a terceira e última síntese, termino, uma aposta por um maior impulso das ciências sociais no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, deve incluir, como havia dito, uma democratização do ensino superior. Essa democratização deve ser feita, no meu entender, pelos intelectuais, pelas instituições vocacionadas e pelos parceiros que, de facto, consigam oferecer aquilo que nós entendemos como alavancar esse processo das ciências sociais. É igualmente necessário uma sensibilização a nível do poder político
fazer com que eles entendam que o desenvolvimento está indissociavelmente ligado ao processo, ao fortalecimento das ciências sociais como um vetor de desenvolvimento nacional e comunitário. Eu, por hora, ficaria por cá e aberto, naturalmente, a eventuais questões que a plateia assim desejar colocar. Abordagem sobre o papel das ciências sociais no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Falou-nos de 3 pilares dentro do funcionamento tanto das ciências sociais. Falou-nos tanto do Instituto Nacional de Educação e Cultura, que, segundo ele, tinha um grande papel, desempenhou um papel extremamente importante, tanto na fase inicial do processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Destacou o papel que as escolas, a Escola de Mato teve na educação, portanto, em São Tomé e Príncipe. Ele faz referência aos símbolos da ciência social e refere-se, portanto, às universidades que já existem em São Tomé e Príncipe. O Dr. Estelino Gênero também enalteceu a criação da direção do ensino superior e falava sobre, portanto, a necessidade de maior democratização das ciências sociais em São Tomé e Príncipe. Fala, portanto, da necessidade de uma política para a promoção de formação em São Tomé e Príncipe, reservando para o exterior aquele tipo de formação que não se consiga, portanto, desenvolver em São Tomé e Príncipe. Termina fazendo uma síntese com 3 pontos essenciais. Diz que é preciso consolidar o papel das ciências sociais e de forma consensual. Fala-nos da relevância do papel das ciências sociais, da necessidade de maior valorização, da sua maior valorização, e faz referência também sobre a aposta no maior impulso das ciências sociais através, portanto, de uma maior democratização. Mais uma vez queremos agradecer o Dr. Estelino Gênero. Nós temos o segundo orador, que é o Dr. Lúcio Pinto, que ainda continua com alguns problemas em termos, portanto, de acesso à internet. Vamos passar à terceira oradora, que é a doutora Nazaré Seita, que também tem alguns problemas com a internet, mas que está cá. E, portanto, vamos pô-la, tanto aqui apresentar o seu tema. Quem é a doutora Nazaré Seita? A doutora Nazaré Seita, portanto, é doutorada em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento Socioeconômico pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Ocupou, dentre outros cargos, tanto o cargo de Diretora-Geral de Cultura, Diretora da Biblioteca Nacional, Secretária-Geral para a Comissão Nacional da Unesco e foi membro do Conselho de Administração da Escola do Patrimônio Africano do Porto Novo, em Benin. A doutora Nazaré Seita é docente da Faculdade de Ciências da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, é pró-reitora para a área da cooperação da Universidade Pública e coordenadora da Comissão Nacional para a Salvaguarda do Patrimônio Histórico-Cultural do país. Portanto, é a doutora Nazaré Seita que vai agora fazer uso de palavra, no qual eu peço, portanto, a vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer
cumprimentar efusivamente o Instituto das Ciências Sociais de Língua Portuguesa, que organizou esse evento. Saudar a doutora Maria das Neves, nossa moderadora, e ambos colegas de São Tomé e Príncipe que participam deste painel. Eu vou aproveitar para falar de uma questão que é a questão do património cultural são-tomense e desafios da sua preservação e conservação. Eu começo por duas citações. A primeira da Unesco, de 1972, que diz que o património histórico-cultural é o conjunto de todos os bens culturais, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais, isto é, tangíveis, e imateriais, intangíveis, que reconhecidos de acordo com a sua ancestralidade e importância histórica e cultural de uma região, comunidade do país, adquire um valor universal excepcional. Outra definição, um conceito, que é uma citação do informe da Unesco em nossa diversidade criadora de 2001, de uma comissão chefiada por Javier Pérez do Cuellar, antigo secretário-geral das Nações Unidas, diz que o desenvolvimento, uma vez que nós estamos a refletir sobre a questão das ciências sociais, é uma fonte de dificuldades novas para a conservação e preservação do património. Daí que seja necessário rever as concepções e, paralelamente, elaborar os melhores métodos de identificação e interpretação desse património de forma diacrônica. E hoje nós sabemos que o património material não se pode interpretar sem o imaterial. Posto a partir dessas duas definições, dessas duas citações, eu gostaria de fazer uma breve resenha histórica do património edificado das ilhas de São Tomé e Príncipe. Nós temos um património edificado que se cristaliza em obras de natureza religiosa e militar. Existem as igrejas, existem as fortalezas, enquadradas numa primeira fase da colonização portuguesa, nas duas cidades existentes nas nossas ilhas, a cidade de Santo Antônio e a de São Tomé, num parque que comporta o horizonte temporal do século XVI a século XVIII. No grupo da arquitetura religiosa, destacamos as igrejas, as ruínas de um engenho de açúcar ainda existente na Praia Melão e marcas arqueológicas de outros, cuja identificação ainda é feita através de pesquisas ainda tênues, com necessidade, portanto, de salvaguarda urgente, tendo em conta que em breve essas marcas poderão desaparecer. No património arquitetônico militar, vamos encontrar uma fortaleza perfeitamente conservada, que é a fortaleza de São Sebastião, e uma fortaleza em ruínas, a fortaleza de São Jerônimo, e marcas ainda da fortaleza existente na Baía de Santo Antônio, no Príncipe, e outras marcas que também estão em vias de desaparecimento. Por exemplo, a fortaleza de São José na Ponta do Hospital. Existem edifícios cuja construção reportam ao século XIX em ambas cidades e suas zonas circundantes, que correspondem a um momento de revolução urbana e modernizadora, resultado da introdução de novas culturas lucrativas, o que eu farei referência muito em breve. Desses edifícios que foram introduzidos no século XIX,
eu destaco o edifício do Banco Nacional Ultramarino, principal entidade financiadora da economia cacaueira, que também funcionaria como centro de investimento. Existem ainda marcas perfeitas ao longo da Baía da Ana Chaves, marcas de armazéns do cacau, onde, portanto, eram armazenados cacau para a exportação. Não podemos deixar, nesta fase do século XIX, fazer o destaque de um edifício, mesmo no centro da cidade, que é a Curadoria Geral dos Serviçais e Colonos, que era, portanto, o edifício que albergava os serviçais antes da sua distribuição pelas diferentes roças. Outros edifícios patrimoniais que surgiram no século... Há outros edifícios patrimoniais que surgiram no século XX, que complementam essa arquitetura colonial, que é, por exemplo, são, por exemplo, os edifícios feitos no tempo do governador Carlos de Sousa Gorgulho, nos anos 50, quem também construiu novos arruamentos e pavimentos e procedeu ao saneamento do meio, mediante, é verdade, de um trabalho forçado sem precedentes, mas que marcam o traçado urbano e todos o traçado urbano da cidade de São Tomé. Porém, a rede mais importante das edificações de São Tomé e Príncipe são, com certeza, as antigas roças, cuja administração era centralizada, sendo que até a independência ocuparam cerca de 90% de todo o país. A partir do século XIX se aplica a grande propriedade lucrativa, como eu já tinha feito referência, com uma estrutura agrária dedicada a produtos ricos, orientada para o sistema capitalista de exploração da terra, baseada, portanto, na monocultura, quer do cacau, do café, do coconote e da copra. Da sua arquitetura, de um modo geral, faziam parte um terreiro, a casa do administrador, as sanzalas, o hospital, as capelas, a maternidade, enfim, um conjunto de edifícios que, portanto, marcaram esses espaços imponentes que, no fundo, marcaram o próprio percurso da economia são-tomense. Esses locais foram locais onde se estabeleceram várias heterogeneidades, a maior parte em regime hermético e opressor, e o espaço revela-se como o maior laboratório, quiçá um dos maiores laboratórios culturais da época. As roças representam, pois, um paradigma tanto da sua arquitetura como dos projetos de vida que, portanto, houve no local, marcado pela relação entre o patrão, o serviçal e todo o sistema opressor. Para além desses edifícios, eu queria assinalar alguns monumentos que marcam a história de São Tomé e Príncipe, nomeadamente o que marca a chegada dos portugueses em Anambó, no norte de São Tomé. Existe ainda no extremo sul da ilha, no Ilhéu das Rolas, o Quadrão do Equador, que pela sua importância científica assinala, portanto, a passagem da linha do Equador pelas mesmas. Erigida em 1936, marcou os trabalhos geodésicos e astronômicos realizados por Gago Coutinho entre 1916 e 1918. Na Ilha do Príncipe existem, com certeza, as marcas dos trabalhos que assinalaram as pesquisas que fizeram prova da teoria de relatividade de Einstein, cujo centenário se comemorou pomposamente no ano passado na Ilha do Príncipe. Que legislações, ao longo desses 45 anos,
se fez para a salvaguarda da cultura. Temos a Lei do Património Histórico-Cultural, Lei número 4/2003, que foi publicada naquele ano, é um instrumento fundamental de proteção do património, de salvaguarda do património nacional são tomense, e temos a Carta da Política Cultural, saída do Fórum Nacional da Cultura, realizado em novembro de 2011, documento orientador para a realização de planos estratégicos de ação na defesa, preservação e valorização do património. O que é que se tem feito até agora para a implementação das várias convenções da Unesco, nomeadamente a Convenção de 1972? Quem é responsável por quê? São Tomé e Príncipe ratificou a Convenção do Património Mundial Natural em 2005, natural e cultural, ratificou a Convenção do Património Material em 2003, mas ainda não ratificou instrumentos essenciais como a Convenção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005 e a do Património Subaquático. Nós, enquanto ilhas, sabemos às vezes por nadadores a quantidade ainda de barcos velhos que rondam a nossa baía e que certamente têm informações históricas bastante preciosas. Não ratificou um instrumento importante, que é a Convenção do Tráfico Ilícito dos Bens Culturais de 1970. Porém, ações de preservação e de salvaguarda têm sido feitas. A primeira, desde 1976, com a criação do Museu Nacional, que se instalou na antiga Fortaleza de São Sebastião, que é o principal repositório das várias peças da nossa história. Em 1995, é elaborado um programa de conservação do património nacional, com o apoio da Unesco e da cooperação francesa, coordenado, portanto, pelo Secretariado-Geral da Comissão Nacional de São Tomé e Príncipe. O programa baseou-se na constituição de dossiês que combinariam fichas de inventário resultantes da primeira fase do estudo, incluindo a classificação preliminar dos bens culturais móveis. De start, o inventário constitui uma etapa bastante necessária para, portanto, continuarmos a trabalhar e preservar o património. Daí que São Tomé e Príncipe, fundamentalmente nos anos 2000, trabalhou bastante fazendo várias ações de formação levadas a cabo pelo EPA, Escola do Património Africano, o Centro do Património Mundial da Unesco, o Bureau Regional de Libreville, entre outros. Essas formações tiveram como objetivo formar profissionais capacitados na realização de um programa nacional de inventário do património cultural móvel, baseado, portanto, na elaboração de dossiês de candidatura para a submissão de bens culturais à lista do património mundial. Continuando a senda de formações, houve várias, mas queremos salientar que, enfim, muitas dessas formações vão ficando para trás, uma vez que os quadros são flutuantes, paga-se mal na cultura e, portanto, os jovens, pela falta de formação, não fazem da cultura uma profissão definitiva. E quero salientar também que em 2012, incentivado pela Unesco, o governo impulsou uma comissão nacional que, no horizonte de mais ou menos 2 anos, teria a incumbência de incentivar, portanto, e propor medidas de preservação e salvaguarda do património cultural, material e imaterial. Salientar também que em maio de 2013, isto é um assunto importante, fundamentalmente para a Ilha do Príncipe,
A Ilha do Príncipe foi declarada pela Unesco por Reserva Mundial da Biosfera, resultado da boa conservação da natureza endémica, flora e fauna, com a participação ativa da rede BIOS. Passo rapidamente, porque o tempo passa rápido, para caracterizar como é que se tem trabalhado com a salvaguarda do património imaterial. De acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural e Imaterial, de 2003, o PCI diz respeito às práticas, representações, expressões, conhecimentos, habilidades, um conjunto de instrumentos ligados às comunidades, aos seus valores, às suas formas de vida, e que é transmitido de geração em geração, sendo constantemente recriado pelas comunidades relativamente à sua interação entre os diferentes atores socioculturais. Partindo dos pressupostos que vimos apresentando, São Tomé é um país cujo património intangível é marcado pelas diferentes fases da sua ocupação humana. Vieram para este país diferentes homens, diferentes culturas, escravos, africanos, europeus de várias proveniências, e tudo isso, portanto, faz das ilhas um caleidoscópio de várias culturas. Entre 2012 e 2015, a Comissão trabalhou arduamente na salvaguarda desse património, tendo como base o bairro da Boa Morte, uma importante comunidade situada a mais ou menos 2 quilômetros do São Tomé. Pretende-se, portanto, que este trabalho nas fichas de inventário dos bens imateriais se alarguem a todo o país. Quais são as questões institucionais existentes? A Direção-Geral da Cultura tem sido a única instituição sob tutela do Ministério da Educação, Cultura e Formação, numa determinada altura. Agora, o Ministério da Cultura, do Turismo e Comércio, que se encarrega das questões relacionadas com o património. Embora haja uma lista indicativa do património em vias de classificação, não existe até ao presente património classificado em São Tomé e Príncipe, fundamentalmente património nacional. Deste modo, ainda que exista a legislação adequada em vigor desde 2003, portanto, não se deu início aos trabalhos de classificação. A citada direção tem seguido de perto as atividades levadas pela Comissão, mas ela própria não tem instrumentos, não tem quadros técnicos preparados para, portanto, proceder a esta preservação. Daí que eu gostaria de, rapidamente, problematizar e falar de alguns desafios. O primeiro problema são os problemas institucionais. O setor do património continua, volto a repetir, diluído na Direção-Geral da Cultura, que abafa a sua grandiosidade em termos de funcionamento e execuibilidade dos seus programas. Ciente dessa condição, portanto, de penúria, como a falta de quadros e seu envelhecimento, eu sublinho, e seu envelhecimento, bem como restrições orçamentais permanentes em direção à cultura, não existe, portanto, não permite a criação de mais instituições, no sentido, como, por exemplo, um Instituto de Património Cultural. A criação da Comissão de Salvaguarda Cultural foi foi uma situação pontual encontrada, portanto, essa comissão não consegue, portanto, fora de marcas institucionais, não consegue resolver problemas. Há uma grande falta de quadros técnicos, eu já falei sobre isso, e, portanto, existe a necessidade de especializações de quadros, de especialização de maior duração. Quase todas as formações que foram feitas até aqui têm-se resumido a seminários e workshops que se resumem a uma semana, 3 dias,
e que não é suficiente. Daí incentivarmos iniciativas de formação sul-sul, aproveitando as valências que existem nesse espaço. Daí que somos da opinião que se devam incentivar as formações que têm sido levadas a cabo pelo Centro Lúcio Costa do Rio de Janeiro, centro de categoria 2 da Unesco, sem descurar as formações promovidas pelo EPA, Escola de Património Africano de Porto Novo. A Universidade de Cabo Verde pode ser, quanto a nós, um veículo de formação nessa área, aproveitando as valias da Cidade Velha como património mundial da Unesco, ou Moçambique, que teve, ao nível dos PALOP, o primeiro país dos nossos a ter um bem na lista do património mundial, que é a ilha de Moçambique. Nos últimos tempos, vem-se tentado empurrar São Tomé e Príncipe, que não possui ainda bens na lista, no património mundial, na lista do património mundial, e o centro deste património pretende mobilizar Angola, geograficamente mais perto de nós, no sentido de ajudar o país a preparar seus dossiês de candidatura à luz do êxito que foi a entrada de Mbanza Congo na lista há um ano ou dois. Devemos estabelecer convênios ao nível das nossas universidades para a circulação de docentes na área de património, com vista à atualização de módulos temáticos, tais como o inventário, a classificação de bens, a declaração do seu valor universal e excepcional, de integridade ou autenticidade, portanto, aquelas marcas que a Unesco considera com a qual se deve, portanto, fazer a classificação do determinado património. Apoiar os países como o nosso, que ainda não conseguiram colocar um bem na referida lista. Daí que tenhamos começado um trabalho importantíssimo para colocarmos as roças de São Tomé e Príncipe nessa lista, ou ainda o centro bem preservado da cidade de São Tomé. Devemos trabalhar na sensibilização das comunidades, que vem destruindo o que valoriza a comunidade e promove a comunidade enquanto ser humano, os edifícios, das roças, dos monumentos, que essa própria comunidade tem contribuído com a sua ação para destruir, porque, com efeito, temos um património rico, mas extremamente degradado. Solicitação de assistência técnica para assessorar as diferentes etapas técnicas de classificação do inventário, que não pode, quanto a nós, resumir-se a uma estadia de 3 dias ou uma semana. Existem várias iniciativas, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura da Universidade Nova de Lisboa e a Comissão Nacional da Unesco criou as bases para a candidatura da cidade de São Tomé como paisagem cultural da humanidade, mas são, portanto, coisas que deve-se prosseguir. Falar do património, pois, implica fazer referência também ao imaterial e ao no seu interior o linguístico. São Tomé e Príncipe fez um colóquio das línguas nacionais, mas existem imensos problemas, uma vez que o alfabeto foi apenas publicado em 2016 no Diário da República, mas poucas pessoas o conhecem e, para além disso, o desconhecimento das línguas nacionais e da própria língua portuguesa cria interferências extremamente graves no conhecimento da língua. Enfim, é tudo por enquanto que eu posso dizer relativamente a essa questão. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Nazaré Seita. Portanto, acabamos de ouvir a explanação da doutora Nazaré Seita, que fez, portanto, uma abordagem sobre os desafios da preservação do património histórico-cultural em São Tomé e Príncipe. Começa a sua exposição
com definição, tanto sobre a questão do património, fazendo algumas citações, tanto mencionadas, portanto, feitas pela Unesco. Faz também uma breve resenha do património edificado em São Tomé e Príncipe, fez referência a alguns edifícios, como é o caso do Banco Nacional Ultramarino, os lugares arquitetônicos, falou sobre o edifício das roças, da importância de que se revestem essas roças, tanto no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, fez referência aos lugares históricos, destacando um lugar como Anambó, que foi, portanto, o lugar onde desembarcaram os portugueses pela primeira vez, portanto, no descobrimento de São Tomé e Príncipe. Fez referência ao marco do Ilhéu das Rolas, que tem uma importância transcendental para nós, portanto, que demarca a linha do Equador. Falou sobre as várias leis que regem o património cultural no país. Fez referência a algumas convenções, dizendo que algumas já foram ratificadas e outras ainda não, e ela recomenda que haja esforços nesse sentido de se poder ratificar as convenções que ainda não foram ratificadas, tendo em conta a importância das mesmas para a consolidação da questão do património. Ela faz referência também a várias formações feitas ao nível de cultura e ressalta o caráter flutuante das pessoas que por lá passam, devido ao baixo nível de salário que ali se pratica. Faz referência que se vem trabalhando para a salvaguarda do património material, destacando a grande falta de quadros técnicos e a necessidade de especialização dos mesmos, reforça a necessidade de cooperação sul-sul, faz referência também a algumas universidades que podiam apoiar nesta formação, destacou o Brasil, a Universidade de Cabo Verde e de Moçambique, que poderia, portanto, albergar alguns quadros santomenses nesta formação. Falou também sobre a necessidade de estabelecimento de um convênio sobre o património, destacando, tanto realçando que até então São Tomé e Príncipe ainda não conseguiu colocar um bem na lista da Unesco, o que ela recomenda, portanto, que se trabalhe nessa perspectiva, de modo a que São Tomé e Príncipe também esteja nesta lista. E fala da necessidade da assistência técnica, mas uma assistência técnica que seja duradoura, que possa, de facto, contribuir na consolidação, na transmissão, tanto de conhecimentos. De forma geral, foi o que, portanto, abordou a doutora Nazaré Seita na sua explanação. Nós já temos conosco o doutor Lúcio Pinto, que também teve algumas dificuldades de acesso à internet e que, portanto, vai partilhar conosco o seu tema, que é sobre a educação e o desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. O doutor Lúcio Pinto, como sabem, é, portanto, doutor em Ciências Sociais, na especialidade de Desenvolvimento Socioeconômico, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é professor de carreira com uma trajetória já de mais do que 22 anos, portanto, vários anos, foi presidente do Instituto Superior Politécnico de São Tomé e Príncipe, atualmente é presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe. É o doutor Lúcio quem agora convidamos para fazer uso de palavra, o qual eu peço a vossa amável atenção. Doutor Lúcio tem a palavra. Boa tarde a todos. Depois desta peripécia, eu acho que vai ser um desastre completo, mas bom, vou tentar fazer um pouco
para minimizar esse desastre, não é? Pois bem, vou falar da educação e desenvolvimento, naturalmente que, digamos, são matérias, digamos, de grande importância quando associamos a educação ao desenvolvimento, para dizer que, eu vou começar por dizer que a educação é um instrumento cardinal no processo de desenvolvimento das nações. Da qualidade da educação dependerá, sobretudo, os efeitos, portanto, deste processo de desenvolvimento. Eu vou começar, talvez, por os conceitos operacionais, educação e desenvolvimento, para dizer que educação é o ato de educar, de instruir, é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor integrar na sociedade, ou no seu próprio grupo, e para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, económicos, culturais e políticos de uma sociedade. Portanto, a educação é este instrumento que permite ao cidadão desenvolver as suas competências físicas, mentais, psicológicas e outras, e contribuir para o seu grupo humano, quer dizer, para a sua sociedade. Dizer também que a educação é um direito fundamental de todos, porque ela perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando desenvolver e potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Portanto, a educação, nós não vemos a educação como fim em si, mas ela tem um sentido funcional, quer dizer, ela satisfaz necessidades dos seres humanos e prepara-os para a vida, para os desafios pessoais e comunitários. Portanto, quando dizemos que a educação não é fim em si, é porque a sua função é preparar o indivíduo para o desenvolvimento, tanto pessoal como social. Dizer ainda que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento, ela compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Portanto, uma educação que não seja capaz de contribuir para desenvolver este sentimento crítico, essa capacidade crítica, talvez não sirva, porque o desenvolvimento implica não só conhecimento, implica, digamos, a qualidade da nossa intervenção enquanto cidadão no processo, digamos, de crescimento pessoal e social, pelo que ela, digamos assim, é, na verdade, como disse inicialmente, esse instrumento cardinal do processo de desenvolvimento. Ela visa a construção de saberes e conhecimentos favoráveis ao processo de crescimento. Portanto, é o meio das sociedades poderem responder aos desafios do seu próprio desenvolvimento. Em resumo, a educação é um processo de formação de capital humano e de qualificação de força de trabalho. Portanto, nós quando pensamos na educação, estamos a pensar nas pessoas e como é que elas podem intervir no processo do próprio crescimento, que em conjunto irá desembocar no processo de crescimento da própria sociedade. E, no fundo, o que se espera com a educação e desenvolvimento é que ela sirva para que os homens se transformem em um potencial instrumento para fazer crescer as sociedades, para que as pessoas vivam bem. Eu queria reportar também ainda a uma frase que acho muito importante de um investigador de nome Brunner, que diz que a educação deve servir de meio para a preparação de cidadãos equilibrados para a democracia. Então, a democracia também precisa de cidadãos à altura do desafio deste equilíbrio que faz falta às sociedades. Agora, passando ao conceito de desenvolvimento, muito rapidamente, direi que o desenvolvimento é toda a ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação social, económica, cultural, política, entre outros aspectos. Por esta razão, a noção de desenvolvimento pode estar relacionada tanto a coisas, a pessoas, a situações ou fenómenos de vários tipos.
O desenvolvimento também pode estar relacionado com processos de crescimento e a melhoria positiva de um determinado lugar, de uma cidade ou de um país. Portanto, feita a abordagem sobre esses dois conceitos operacionais, estaremos a segunda parte da nossa apresentação, que eu queria dizer, portanto, que segundo a nossa Constituição, o artigo 55, diz que a educação é um direito reconhecido a todos os cidadãos e visa a formação integral do homem e a sua participação ativa na comunidade. Portanto, é preciso enfatizar que é um direito. E esse direito visa a formação integral do homem e a sua participação ativa na comunidade. Quer dizer, uma vez mais, a nossa Constituição reflete esse sentimento de que a educação não é fim em si, mas ela tem como eu diria, um objetivo funcional, quer dizer, servir os interesses do indivíduo e, por esta via, coletivamente da sociedade. Dizer também que em São Tomé e Príncipe o Estado continua a ser, ainda hoje, o principal provedor e financiador da educação e da formação, garantindo o acesso e a oportunidade, digamos, a todos quantos procuram, portanto, o sistema educativo para poderem assegurar o seu processo de crescimento, tanto físico, intelectual, psicológico e não só. Portanto, existe uma relação intrínseca entre educação e desenvolvimento, como tenho vindo a dizer, na perspectiva de que a educação constitui a matéria-prima com a qual se elabora, se quisermos assim dizer, o processo de desenvolvimento e cada vez mais a educação assume um papel crucial no processo de desenvolvimento das sociedades. E não é por acaso que nos países onde mais se investe na educação, diria por outras palavras, nas pessoas, os efeitos no processo de desenvolvimento são muito superiores. Pelo que a educação, sim, eu volto a afirmar que é esse instrumento cardinal do processo de desenvolvimento. Há, naturalmente, uma relação estreita que se faz entre o desenvolvimento e o capital humano, portanto, entre a educação e o capital humano. A educação tem também esse propósito, a educação e a formação, se quisermos, tem também esse propósito de permitir que os países disponham de um capital humano mais à altura dos seus desafios. E quando falo de desafios, estou a visar o processo de desenvolvimento, um processo de desenvolvimento que tem que implicar obrigatoriamente que as pessoas passem a viver cada vez melhor. Se não for o caso, a educação não serve. Ora, olhando para a educação em São Tomé e Príncipe, enquanto esse instrumento, enquanto ação, digamos, dos diferentes governos, eu diria que, se nós compararmos o período colonial com o período atual, nós damos conta que houve, na verdade, uma significativa melhoria. Só apenas um estado para nós termos uma noção. Quando a independência, em 1975, uma pesquisa feita por mim próprio, dava conta que não havia sequer 30 quadros superiores formados, digamos, tanto em São Tomé como fora, São Tomé e Príncipe, como fora dele. E nós, quando olhamos para a situação atual, o que é que nós verificamos? Segundo os dados do INE, do recenseamento de 2012, havia por volta de 2.500 quadros superiores em São Tomé e Príncipe, sem descurar aqueles que não estão de cá, estão espalhados pelo mundo fora, e foi o resultado de políticas públicas de diferentes governos, no sentido de inverter esta situação. Por exemplo, nós saímos de cerca de 30, menos de 30, para hoje, se quisermos, não tem dados muito concretos, em relação àqueles que estão fora do espaço nacional, mas eu estimo que haverá muitos milhares de quadros formados. Isso é um exemplo de como é que a independência acabou por trazer resultados positivos neste domínio. Eu já nem falo, por exemplo, do crescimento em termos de acesso. É algo, digamos, que temos que registrar com muita alegria,
como é que em 45 anos nós conseguimos aumentar consideravelmente o número de estudantes que têm acesso a todos os níveis, do ensino, desde a pré-escolar até o ensino superior. Isto, na verdade, é importante. Por outro lado, também é necessário dizer que uma das formas de avaliação do desempenho do Estado santomense em matéria de educação e formação é que hoje podemos dizer que nós temos assegurado o essencial daquilo que são as nossas necessidades em termos de quadros formados para diferentes áreas de atividade nacional, desde a educação, passando pela economia e todo o resto. Um exemplo disto é que até 75, se calhar até princípios de 90, nós dependíamos muito da cooperação internacional para assegurar a docência no país. Hoje, com as políticas públicas, digamos, no domínio da educação e informação, nós temos condições de garantir, digamos, a oferta educativa sem recurso, no essencial, a quadros expatriados. Isto é mais um exemplo. Para além da ampliação significativa do parque escolar, hoje nós temos um parque escolar que cobre de forma mais visível, significativa, as necessidades das nossas crianças, tanto a nível de pré-escolar, como a nível dos ensinos básico e secundário. No ensino superior ainda há uma concentração aqui no centro do país, mas há melhorias significativas neste domínio. Quer dizer que, no fundo, a partir da valorização da educação, o Estado santomense conseguiu melhorias significativas. Eu diria, educação e formação conseguiu melhorias significativas nestes 45 anos. A política de formação superior dos nossos quadros continua, na perspectiva de que, portanto, formar recursos humanos é preparar um processo contínuo de desenvolvimento. Nós sabemos que o desenvolvimento faz-se essencialmente com recursos humanos, embora não sejam os únicos recursos. Há recursos financeiros e outros, mas sem recursos humanos nada feito, não é? Pois, porque nós temos essa preocupação, digamos, o Estado santomense tem essa preocupação com a qualificação dos seus recursos humanos. A qualificação de recursos humanos implica a qualificação para o emprego, a preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho. Então, a educação e a formação assumem, digamos, um papel crucial nesse processo de desenvolvimento, se quisermos, integral da sociedade, e, embora não se consiga resultados, digamos, tão desejados como seria de esperar, mas seja como for, o esforço que a educação e a formação têm demonstrado já é sinal bastante positivo. Portanto, só para... Pois, bastante positivo. Portanto, hoje, no fundo, existe uma evidente relação entre a educação, a formação do capital humano e o desenvolvimento das nações. Portanto, inclusive, a forma como a educação e a formação interferem no processo de melhoria das condições pessoais dos indivíduos e das suas respectivas famílias. Portanto, há muitos exemplos que o provam. Países onde, sobretudo, investimento nas mulheres, o caso dos Estados Unidos, Japão e não só, esses exemplos provam que esse investimento em toda a sociedade, incluindo investimento na mulher, acaba por ser, na verdade, uma forma de fazer crescer as pessoas e, por esta via, também as próprias sociedades. Portanto, o investimento nas pessoas significa a valorização dos recursos humanos, transformando-os em capital humano, que são essenciais para fazer promover as sociedades. Há também um aspecto que me parece importante,
e que a independência veio valorizar, ainda mais o sistema democrático adotado a partir de 90 veio valorizar, é que a educação tem maiores efeitos nas pessoas, na sociedade, quando ela está livre de privações. Quando, portanto, é uma educação que permite a criatividade, o empreendedorismo, a capacidade do indivíduo poder mostrar, exteriorizar todo o seu arsenal de valores, e se ele goza de liberdade, ele pode melhor contribuir para que a sua intervenção, a sua participação na vida comunitária seja mais efetiva. Bom, para terminar, em termos de desafios, direi que um desafio que nós temos, apesar das melhorias consideráveis em termos quantitativos, nós temos que encontrar soluções para chegarmos ao nível da qualidade que é necessária para que a educação sirva melhor os interesses das pessoas e da comunidade, consequentemente do país. Então, a qualidade acaba sendo uma das prioridades obrigatórias para que a educação e a informação sirvam os interesses desta nação. Quando falo da qualidade, estou a vislumbrar a qualidade da oferta educativa, sobretudo, e também da qualidade das condições de acolhimento. Como é que nós acolhemos as nossas crianças? As nossas crianças estão na escola, tudo bem, mas elas sentem-se bem na escola? Talvez não. Então nós temos que criar condições para que elas se sintam na escola e se sintam bem na escola. Há questões ainda de infraestruturas que precisam ser adequadas aos desafios da qualidade. Digamos, nós temos que sempre ainda continuar a olhar para a educação como um instrumento de desenvolvimento sustentável. Esse aspecto é importante. Educação para a cidadania, para formar, como nós dissemos antes, cidadãos úteis à democracia, não é? Que implica questões de valores, questões da humanização da própria sociedade, que nós precisamos ainda trabalhar um pouco. Pelo que, para terminar, direi apenas que, quando falamos de educação e desenvolvimento, vamos a falar de um binómio que é crucial, deve estar na base da preocupação de todos os Estados, inclusive de todos os cidadãos, porque sem educação não há desenvolvimento, e desenvolvimento, digamos, só é efetivo quando a educação está à altura de responder aos desafios de desenvolvimento pessoal e coletivo. O meu muito obrigado pela vossa atenção. Disponho para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigada, Dr. Lúcio Pinto. Nós acabamos de ouvir a explanação do Dr. Lúcio Pinto relativa à educação e desenvolvimento. O Dr. Lúcio Pinto começou por operacionalizar o conceito sobre a educação e desenvolvimento e seu papel no crescimento das pessoas e, consequentemente, da sociedade. Fez referência à Constituição do país sobre a questão da educação e desenvolvimento e diz que, tanto o Estado santomense tem sido o principal provedor da educação. Fala da relação intrínseca que existe entre a educação e o desenvolvimento e o seu papel no desenvolvimento do capital humano. Entrou concretamente sobre, portanto, a educação em Santo Tomé e Príncipe, fazendo uma comparação entre a formação no período colonial e no pós-independência. Trouxe-nos aqui uns números, dizendo que no período, portanto, no período colonial, tínhamos aproximadamente cerca de 30 quadros apenas, e no pós-independência já estamos, portanto, já temos milhares de quadros formados. Em 45 anos, segundo ele, aumentou-se consideravelmente o número de estudantes em todos os níveis de ensino. Falou sobre o papel das políticas públicas na formação e
tanto dos ganhos que se teve com as políticas públicas adotadas no domínio da educação. A partir da valorização da educação e formação, o Estado santomense conseguiu melhorias consideráveis. Disse-nos o doutor Lúcio Pinto que existe uma evidente relação entre a educação e o desenvolvimento, destacando o papel da educação na valorização da mulher e seu contributo no desenvolvimento da sociedade. Referiu-se também à necessidade de investimento na qualidade do ensino e da necessidade de desenvolvimento de infraestruturas para garantir uma educação sustentável. Conclui dizendo que a educação deve continuar a constituir prioridade de qualquer Estado para proporcionar, tanto, um desenvolvimento sustentável. Acabamos de ouvir os três oradores. Não tenho até agora nenhuma pergunta de concreto. Temos as saudações e felicitações que têm vindo, portanto, dos que nos seguem através das redes sociais, e deixamos ainda um espaço aberto para aqueles que queiram fazer, tanto, alguma pergunta, alguma intervenção. Estamos, portanto, atentos para ouvir as vossas contribuições. Temos alguns minutos ainda para ouvir-vos, caso haja de facto alguém que queira enviar as suas perguntas, preocupações, para que os oradores possam dar resposta. Não é o caso, não tenho qualquer, tanto, pergunta dos que nos acompanham, e neste caso, antes de concluir, gostava de, uma vez mais, perguntar aos oradores se querem acrescentar mais, portanto, alguma contribuição, alguma reflexão, ou, portanto, passaria a palavra aos oradores que quisessem, em jeito de conclusão, portanto, dar a sua contribuição. Não parece ser o caso. Senhores oradores, nós estamos a falar tanto sobre o papel do desenvolvimento socioeconômico nos 45 anos da independência. Sabem que 45 anos na vida de uma pessoa já é uma idade adulta. O jovem já se casou, já tem mulheres e filhos, portanto, está a passar já para uma outra fase da sua vida. Mas 45 anos na vida de um país pode ser pode ser ainda um tempo bastante reduzido para o desenvolvimento deste país. Tudo depende da gestão que se fizer do país. Daí que, nesses 45 anos, temos ganhos a destacar. Aliás, eu, na minha primeira abordagem, fiz referência aos ganhos e também dizia que nem tudo tem sido um mar de rosas. Há também espinhos. E, portanto, temos pela frente um grande desafio. E este desafio, quer ao nível, portanto, das ciências sociais, quer ao nível da própria sociedade, quer ao nível do Estado santomense, há um longo caminho ainda a ser percorrido. Não havendo comentários, eu então concluiria com... há uma pergunta de um Lioter Viegas. O Lioter Viegas pergunta, tanto, como é que vê a qualidade do ensino superior em São Tomé e Príncipe? Esta pergunta certamente é dirigida ao doutor Lúcio Pinto, a quem passo a palavra
para dar resposta. Então, Luís Pinto tem a palavra, se faz favor. Boa tarde, Sr. Liotter Viegas. A qualidade é um processo de construção, não é? Mesmo as universidades que têm já muitos anos, se quisermos séculos de existência, continuam esse desafio de qualidade. Agora, falar de São Tomé e Príncipe, a nossa experiência começou em 1994, com o surgimento do IUCAI. Depois, 97, 98, com o ISP. Mais tarde, em 2006, com a Universidade de Lusíada. Depois, nós temos a Universidade de São Tomé e Príncipe, que integra 3 universidades. Para ser sincero, direi que a qualidade, enquanto processo de construção, está sendo, digamos, construída, não é? Mas nós não diremos, se não quisermos ser hipócritas, não diremos que não atingimos ainda este nível de qualidade que era desejado. Naturalmente, nós temos várias instituições, cada uma com as suas características próprias, umas mais, se calhar outras menos sérias, mas a qualidade está presente, mas não direi que ela teria atingido os níveis mais desejáveis. Enquanto processo de construção, a nossa realidade é uma realidade em que as instituições têm 20 e tal anos apenas de existência. Então, nós estamos, digamos, conscientes de que a qualidade é um processo e, para ser sincero, não atingimos ainda aquele esplendor que seria desejável para afirmarmos sem receios que a qualidade satisfaz perfeitamente. Até porque, como disse inicialmente, não acredito que em nenhuma universidade do mundo há satisfação plena com a qualidade daquilo que é a oferta. Há mais uma pergunta. Que projeções faria para a educação, para o desenvolvimento na próxima década? Bom, os processos sociais não acontecem, digamos, às vezes como nós queremos, não é? Muitas vezes estamos dependentes de fatores externos, ou exteriores, digamos, aquilo que nós preconizamos. Podem ser fatores externos ao país, podem ser fatores externos ao próprio sistema educativo, pelo que eu assumo sempre a educação como um processo. Eu assumo o crescimento como um processo. Então, eu prevejo, aliás, tem de ser assim, na minha perspectiva, que a educação na próxima década tem que dar novos saltos positivos. Saltos positivos, sobretudo, no que tange a questão da qualidade. Eu costumo sempre defender esta questão. Eu acho que a questão da qualidade deve ser uma questão central, porque, como disse há pouco tempo, se alguém me perguntar, estou satisfeito em pleno com a qualidade? Eu direi que não. Mas não estou satisfeito em pleno com a qualidade. Até porque, se eu estivesse satisfeito, isto levar-me a um certo comodismo. Eu acomodo, está tudo muito bem, então... Não. Portanto, eu sou forçado a pensar que na próxima década nós temos que melhorar obrigatoriamente a qualidade daquilo que é a nossa oferta educativa, para que, como discursei na primeira parte, para que a educação seja, na verdade, esse instrumento que sirva os propósitos do desenvolvimento. Então, as políticas públicas, digamos, no quadro de educação, têm que visar uma melhoria, até porque é a tendência natural do ser humano de sair de fases mais recuadas para fases mais avançadas. Então, eu prevejo que a educação tem que atingir, na próxima década, um patamar mais avançado,
sempre na perspectiva de que ela sirva os interesses da nação. Porque, de resto, se não for o caso, se não tiver qualidade, ela não serve. Então, temos que dar sempre saltos positivos em termos de qualidade. Podes? Isso é não, por exemplo. Não, doutor, no seguinte disse muito bem, a qualidade superior é um processo. E temos uma visão temporal para atingir esse esplendor. Uma visão temporal? Não, essa pergunta é apenas. Sim. É uma pergunta. Temos uma visão temporal para atingir o esplendor. Sim. Não, então, para fazer essa pergunta. Ora, há uma pergunta que parece-me que se nós temos um horizonte para atingir o esplendor. É uma pergunta difícil de responder, porque nós, enquanto país que tem problemas diversos, desde natureza económica, financeira, até do ponto de vista da qualidade, às vezes, dos nossos cidadãos, nós não podemos dizer à partida que temos um horizonte para atingir o esplendor. O esplendor vamos atingir conforme vamos conseguindo, à luz daquilo que são os nossos programas, as nossas projeções para o futuro da educação, em função disto, ir fazendo, ir construindo. Até porque nós estamos sozinhos no mundo, nós dependemos muitas vezes das circunstâncias da conjuntura internacional. A conjuntura internacional pode afetar de forma positiva ou de forma negativa. Então, se alguém me pede para me dizer quando é que vamos atingir o esplendor, eu direi que o esplendor nós atingiremos quando conseguirmos, aos poucos, trilhar os caminhos que nos levam à melhoria permanente da nossa educação e, em função disto, ir respondendo aos poucos aos desafios que o sistema educativo vai tendo, sempre na perspectiva de atender às necessidades do desenvolvimento. Ora, dizer daqui a 10 anos, 20 anos, 30, vamos atingir o esplendor, é qualquer coisa que eu não risco, eu acho que ninguém arriscaria dizer, porque seria correr o risco de um erro, digamos, não será conceptual, mas um erro de natureza estratégica e que pode, digamos, comprometer quem afirmasse que o esplendor vai se atingir dentro de 10, 15 ou 20 anos. Para aqueles que concluíram no exterior, qual é? Para aqueles que concluíram os seus estudos. no exterior, aqueles que concluíram a educação do país, qual é a mensagem positiva que eles progressem para o país no sentido de poder? Ora, em relação à pergunta de quem conclui formação no exterior, é uma questão que vai relevar da consciência de cada um, da situação pontual de cada um. Também eu tenho que dizer que muitas vezes, para ser sincero, muitas vezes as condições de acolhimento não são suficientemente razoáveis para que estimule a vinda das pessoas. Porque, eu digo assim, um quadro terminou no exterior, foi de via de bolsa de estudo, ou pessoalmente, conseguiu lá os seus meios para fazer a sua formação. Digamos, se ele considera que, em princípio, as condições de oferta de emprego são pelo menos temporariamente razoáveis lá onde ele estudou, ele pode fazer a opção
Eventualmente, pronto, eu acabei a formação, eu quero contribuir para o meu país, mas eu, por enquanto, não faço questão de vir, poderei fazê-lo numa altura posterior, mas ele, ainda assim, pode contribuir de outras formas. Não é só com presença que ele pode contribuir. Ele pode contribuir, inclusive, de outras formas. Nós sabemos perfeitamente como é que as pessoas que estão fora do Santo Tomé e Príncipe muitas vezes participam da vida social sem estar presentes. Muitas vezes, quando vêm para Santo Tomé, Príncipe, de férias ou coisa do género, têm formas também de intervenção. Portanto, eu aqui não quero, digamos, ser hipócrita nem pensar que é uma obrigação sem quaisquer margens para outras opções, que quem termina tem que vir obrigatoriamente. Muitas vezes as pessoas vão por seus próprios meios e se encontram condições, digamos, que satisfaçam as suas aspirações, ainda que seja temporariamente, elas podem fazer a sua opção. Eu estou a ser sincero na minha resposta em relação a essa questão. Acabou, não é? Queremos agradecer ao Dr. Lúcio por esse esclarecimento e a quem levantou a questão, portanto, da projeção. Que projeção é que faremos sobre a educação para o desenvolvimento na próxima década? E o Dr. Lúcio muito bem disse que temos que apostar na qualidade. Mas nós temos que ver também que há um fator que vem contribuir certamente para a mudança de paradigma na educação. E refiro-me à questão da crise da Covid. Nós sabemos que essa crise não só teve impacto na vida dos cidadãos infectados, como também na das suas famílias, mas também que afetou as crianças cujas escolas fecharam, as famílias. Portanto, tudo isso, parecendo que não, também poderá ter um grande impacto no nível de educação nos próximos tempos. Como dizia o John Kennedy, estamos hoje perante uma situação que ele qualificou de incerteza radical. E nessa situação, o futuro não é probabilístico, tornando-se difícil fazer previsão. Pode-se até correr o risco de fazer antecipação, mas sem qualquer racionalidade, pois neste contexto o futuro é imprevisível. Não obstante isso, tem que haver, portanto, uma estratégia, tem que haver políticas públicas, tem-se que apostar seriamente na qualidade de ensino. E então esperamos que nos próximos 45 anos se possa, de facto, apostar na qualidade do ensino, não obstante esses percalços que se vem vivendo tanto na nossa vida cotidiana. Há também uma pergunta direcionada à cultura, e que vou pedir, portanto, à doutora Nazaré Seita para dar resposta, e a pergunta é do Lhoter Viegas, que diz o seguinte: na minha opinião, o turismo é o setor mais importante para o desenvolvimento do país e a cultura tem um papel fundamental. Qual é a vossa opinião? Tanto tendo em conta que a doutora Nazaré Seita é uma pessoa que se vem lidando muito com a questão da cultura e mesmo do turismo, passamos, portanto, a palavra a ela para que possa dar resposta a essa questão. A doutora Nazaré Seita tem a palavra, se ajuda. Senhor Lhoter Viegas, obrigada pela sua questão. Realmente faltou-me um pouco o tempo para refletir um bocadinho sobre a relação entre a cultura e o turismo. Tanto é que temos a possibilidade, pela primeira vez na história do país, de ter o Ministério da Cultura ligado ao turismo. Mas volto a repetir que os mesmos problemas que eu mencionei durante a minha comunicação
que é a falta de quadros, a falta de políticas públicas claras para a cultura, tem impedido, portanto, esse desenvolvimento consentâneo de ambos os setores. Com certeza, o turismo é um dos setores mais importantes da promoção da cultura, daí que seja necessário que ambos setores devam criar estratégias conjuntas para essa promoção. Uma das questões mais importantes que deve, no meu ponto de vista, ser invertido é a questão da folclorização da cultura. A folclorização da nossa cultura. Colocar dança Congo na rua ou o Chiloli não é suficiente para que se tenha uma noção daquilo que são os nossos valores culturais. Portanto, devem ser fomentadas pesquisas, publicações, por forma a que quando o turista venha, tenha uma ideia mais científica da cultura e do país que está a visitar. Portanto, a cultura é a alma de um povo, a cultura tem etnemas e socioetnemas, e como tal, é necessário que quem visita tenha uma noção muito mais forte daquilo que vê e fotografa. Portanto, é o que eu lhe queria dizer. Eu creio que... Com a oferta aposta no setor da cultura, não funciona o papel da educação em Santo Tomé e Príncipe? Com certeza condiciona, porque, obrigado a Kilazi, e o Kilazi está a fazer essa pergunta com conhecimento de causa, é cantor, é funcionário da Direção-Geral da Cultura, sabe quanto a casa custa, quantos problemas tem a casa, claro que condiciona, por isso é que nós tivemos o cuidado, pelo menos na licenciatura que estamos agora a fazer em História, a última licenciatura, colocamos precisamente algumas cadeiras no plano curricular para fazer face aos grandes desafios que a cultura tem. Quando os nossos estudantes terminam, a única possibilidade que têm é trabalhar na educação. Nós estamos a tentar inverter este quadro no sentido de colocar nos currícula alguns assuntos relacionados com o património, com a defesa do património, questões da biblioteca, questões dos museus, no sentido de que a oferta seja feita para que eles possam, para além da educação, poderem trabalhar na área da cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Nazaré Seita. Estamos na reta final deste nosso painel. Queremos agradecer a todos quantos nos acompanharam durante tanto a abordagem dos temas. Queremos agradecer uma vez mais à AIRP, tanto a Associação Internacional de Língua Portuguesa, ao Conselho de Política Científica, pela contribuição e apoio que nos deram para que pudéssemos estar hoje a refletir sobre um tema que nós reputamos de extrema importância no desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Foram percorridos 45 anos, com ganhos, não há dúvida que houve ganhos, mas, como eu dizia também, nem tudo foi mar de rosa, e um dos grandes ganhos que se pode registrar nesses 45 anos foi, sem margens para dúvida, o desenvolvimento na educação. Por isso, esperamos que os próximos 45 anos possam ser também, tanto, de grandes desafios para o país. Aliás, o país tem grandes desafios pela frente e a educação certamente deverá continuar a constituir a prioridade das prioridades, a educação, a saúde,
Não há dúvida que a questão do desenvolvimento socioeconômico, portanto, se coloca. Daí que o que nós queremos, e porque sabemos que muitos santomenses nos acompanham neste debate, queremos aproveitar esta oportunidade para desejar-vos um feliz 12 de julho. O 12 de julho não deve ser apenas o dia de festa, deve ser, sobretudo, o dia de reflexão. Daquilo que foi o passado de Santo Tomé e Príncipe, o presente de Santo Tomé e Príncipe e o que poderá ser o futuro de Santo Tomé e Príncipe se dermos as mãos para enfrentarmos os desafios que se colocam ao país. A todos, muito obrigada pela vossa atenção e um bem-aja a todos. Obrigado.